15% de todas as receitas de metformina no mundo hoje são prescritas para pacientes que não têm diabetes, pacientes saudáveis, sem nenhum diagnóstico, tomando um remédio, um composto antidiabético mais antigo da história, simplesmente com uma desculpa que, utilizando esse composto, eles estão freando o envelhecimento. E esse número, a título de curiosidade, ele triplicou nos últimos 3 anos. E pessoas que defendem a metformina como se fosse um composto que vai frear o envelhecimento, em 99% das vezes, essas pessoas elas não têm a mínima ideia do que a metformina faz com a sua mitocôndria. Porque além de ser o medicamento mais prescrito para tratar pacientes com pré-diabetes, a metformina, na prática, ela nada mais é do que um envelhecedor mitocondrial que age de uma maneira suave e silenciosa. Você acha que está tudo top, mas na prática você pode e provavelmente você estará zoando, bagunçando toda a fonte de energia dentro de todas as suas células. Porém, existe um certo peptídeo que a sua própria mitocôndria já fabrica desde o dia que você nasceu. Já tem diversos vídeos dele aqui no canal. Sim, mais uma vez a gente vai falar sobre o MOTS-c, só que dessa vez eu vou te mostrar como ele atua fazendo completamente o oposto da metformina, tranquilo? Então eu vou te mostrar na prática como que o MOTS-c ele age de uma maneira mais assertiva, fazendo as suas células trabalharem, aumentando toda a sua produção de energia e, claro, sem bagunçar, sem zoar com todas as suas mitocôndrias, igual a metformina faz. Mas antes da gente continuar, aquele recadinho rápido do Breno, deixa o seu like nesse exato momento, caso você não curta esse vídeo. Até o final, você retira o seu like, esse é o combinado que eu faço com vocês todas as vezes. E, obviamente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o seu like e, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Semana passada chegou para mim um aluno utilizando metformina por conta própria, tá? Já praticamente, salvo engano, 1 ano e meio de utilização de metformina com aquela ideia de que ele estava freando o envelhecimento, né? Melhorando a sensibilidade à insulina. Só que aí na prática, quando eu abri todos os exames desse aluno, vitamina B12 lá no chão, homocisteína, marcador que mede inflamação, estava lá no talo, ácido fólico desse aluno estava despencando mês a mês, né? Desde que ele começou o protocolo com a metformina. E, obviamente, toda a sua produção de ATP mitocondrial estava caindo. Fora que, junto disso tudo, ele tinha perdido massa muscular durante esse protocolo. Na cabeça desse aluno estava tudo bonitinho, ele estava, de fato, investindo em longevidade. Mas na prática, né, os números, eles não escondem isso. Ele estava acelerando todo o seu envelhecimento a nível celular, beleza? E isso não é um caso isolado, tá? Isso acontece, isso aparece para mim durante a minha prática quase toda semana, né? Sempre alguém utilizando um certo composto, achando que está seguindo por um caminho benéfico, pensando em estética, pensando em saúde. E muitas das vezes os exames, eles nos mostram algo diferente, tranquilo? E é justamente aqui que começa o ponto do vídeo que você precisa absorver para entender todo o contexto de tudo isso que eu vou te falar. Vamos começar pensando no envelhecimento a nível molecular, beleza? Não como se fosse uma doença, não como se fosse um sintoma que você precisa tratar de qualquer jeito, mas vamos pensar que o envelhecimento, ele nada mais é do que um dano que você acumula em 3 lugares muito específicos dentro do seu corpo. Então, me acompanhe nesse raciocínio para vocês entenderem, obviamente, por que o MOTS-c ele faz sentido. E aí você deve estar pensando, Breno, mas eu tô com 30 anos, 35, 40, eu não tô tão velho assim. Calma, a gente vai falar sobre isso e por que faz sentido você pensar em longo prazo. Então, em primeiro lugar, onde você sofre esse dano, pensando no envelhecimento, é justamente lá no seu DNA, dentro da sua célula, beleza? Pensa que o seu DNA ele é como se fosse um livro de receita lá dentro da sua célula. Toda receita que essa célula ela precisa fazer está escrito lá dentro desse livro, beleza? Vamos me acompanhar nessa analogia que você vai entender. Parece confuso, mas você vai entender. Só que esse livro, ele não fica guardado dentro de uma gaveta. Vamos pensar que esse livro, ele fica exposto ao ar livre. Então, ele tende a tomar chuva, ele vai ficar exposto ao sol. Muitas das vezes, ele vai acumular poeira. E isso vai acontecer todos os dias, porque esse livro ele não está guardado na gaveta, beleza? Logo, na prática, o que a gente tem? Cada célula do seu corpo, ela está tomando pancada diretamente lá no seu DNA. Justamente por conta dessa exposição que esse livro se encontra, que eu acabei de contar. E isso não tem como ser evitado, beleza? Isso é o padrão normal. Só que óbvio que você não sente nada disso acontecendo, mas isso está acontecendo 24 horas, 7 dias por semana. Só que a sua célula, ela tem uma espécie de
corretor automático. Óbvio, né? O nosso corpo ele é uma máquina que foi projetada para funcionar, para ser funcional. Então existe um mecanismo muito específico que protege tudo isso que eu acabei de contar. E justamente nesse sentido, a gente tem uma enzima que trabalha como se fosse uma faxineira. Ela chega e ela limpa esse livro que eu já te contei, né, que é o livro da receita lá da sua célula. Então ela passa um pano nesse livro, que muitas das vezes está empoeirado. Só que conforme você vai envelhecendo, essa faxineira, ela começa a ficar cada vez mais preguiçosa, morcegando, ela não limpa esse livro direito. Tipo essas faxineiras que você contrata por aplicativo, minha esposa geralmente faz isso. E elas vão embora da sua casa sem ter limpado sequer metade da casa. Esses dias eu pedi pra mulher limpar o vidro aqui. Ela não tinha limpado o escritório porque eu fico aqui o dia inteiro. Eu falei, não precisa, pode limpar o resto da casa. Mas aí no final, minha esposa mandou uma mensagem, Breno, pede pra ela limpar a janela. E aí eu pedi, ela, não, já deu meu horário, eu tô indo embora. E aí ela foi embora sem limpar porra nenhuma. Então vamos pensar que essa sua célula é essa faxineira que começa a ficar preguiçosa. Então, na prática, eu sei que eu tô divagando pra caramba aqui, mas calma que vocês vão entender. Na prática, o que você tem? Você tem um livro zoado que começa a borrar, né, toda aquela escrita. Então, na prática, você tem várias receitas que estão saindo lá da sua célula, do seu livro, completamente infundadas, receitas erradas. E quando essa receita errada ela cai em um gene específico, tipo o P53, que é o carinha que pisa no freio quando a sua célula ela começa a virar um tumor, aí começa a se instaurar todo o caos. Câncer, envelhecimento de maneira acelerada, tudo aquilo que você não deseja nem para o seu pior inimigo, né? Imagino eu caso você tenha Jesus no coração, beleza? Em segundo lugar, pensando ainda aonde esse dano ele acontece, sim, nas suas mitocôndrias. Então, quando você vai envelhecendo, as suas mitocôndrias vão tomando essa pancada também. Você já sabe, caso você me acompanhe, que as suas mitocôndrias elas são responsáveis unicamente, né? Não só isso, mas principalmente por isso, pela produção de energia que você precisa para viver. Pensa nas suas mitocôndrias como se fossem usinas de energia presente em cada uma das suas células que você tem espalhada pelo seu corpo inteiro. E essas usinas de energia, elas têm 5 turbinas em sequência, tá? Guarda essa informação porque é importante. Cada uma dessas turbinas passa para outra um elétron, beleza? E lá no final dessa cadeia de produção, o que você tem? ATP. Adenosina, trifosfato. Simples. A moeda de energia que o seu corpo utiliza para absolutamente tudo. Pensamento, batimento cardíaco, contração muscular, respirar, me assistir, tudo. E quando a gente vai para a literatura científica, o que a gente tem em relação a evidências é que a cada década de vida, e principalmente depois dos seus 30 anos, a sua usina de energia ela perde mais ou menos 10% da sua capacidade real de entregar energia. Então, pensa lá no seu avô, na sua avó, lá com seus 80 anos, né? Os velhinhos, eles têm mitocôndrias entregando metade do que elas entregavam lá quando seus avós tinham 30 anos. Então, metade é uma quantidade relevante. Por isso que você tem, né, o seu vovô, a sua vovó, eles ficam mais cansados do que o normal, né? Eles começam a ter sarcopenia, perda de massa muscular, a musculatura começa a atrofiar. A cognição, muitas das vezes, ela começa a cair. E não é simplesmente porque o corpo ele decidiu por si só envelhecer. Percebe que tudo tem um mecanismo que vai acontecendo, que vão acontecendo falhas nesse mecanismo. E a gente consegue, tendo em mãos todo esse conhecimento que eu estou te entregando aqui de graça, você consegue controlar tudo isso de uma maneira muito assertiva. E eu não sei de onde que o povo tirou essa ideia de que viver, né, é basicamente pegar o seu carro numa estrada e você tá dirigindo para um destino especificamente? Ferro velho. Porra! Eu sei que, por mais que o destino final seja algo nesse sentido, o envelhecimento em si, pensando a nível celular novamente, ele começa a acontecer justamente por conta de uma sequência de falhas, entende? Vamos voltar aqui para o assunto, tá? Eu preciso extrapolar muitas das vezes, você já me conhece, fica no vídeo se você curte o meu conteúdo, sem pressa. Agora, partindo para o terceiro lugar, onde esse dano ele também acontece, vamos imaginar células zumbis. Sim, vamos pensar que você está lá dentro do Resident Evil, tá? Aquele joguinho de videogame que você deve conhecer. Todas as suas células, elas têm um limite de quantas vezes elas podem se dividir, se repartir, tranquilo? Depois que esse limite ele é atingido, elas simplesmente param de se dividir, simples. Só que essa célula, ela não morre, ela fica lá dentro do seu corpo, paradinha. E só para você não me encher o saco aqui nos comentários, vindo com texto copiado do ChatGPT, por conta desse excesso de analogias que eu estou utilizando no vídeo, sim, a literatura científica chama essas células de células senescentes. Eu chamo de células zumbis. Mas, voltando,
Essa célula zumbi, ela não vai ficar ali paradona, ela continua metabolicamente ativa, mas ela continua ali parada. E imagina o pior cenário. Sim, ela começa a bombear todas aquelas citocinas inflamatórias, IL-6, TNF-alfa e mais uma porrada de substratos inflamatórios na sua corrente sanguínea que vai inflamar, que vai danificar todos os seus tecidos vizinhos. E óbvio que tudo isso vai destruir todas as suas células saudáveis que estão ao redor dessas células que estão zumbis. E aí você tem, de novo, a sua vozinha, lá com seus 80 anos, com praticamente um exército formado somente de células zumbis. E esse número de células zumbis, eles podem chegar a 30%. Galera, 30% não é um valor desconsiderável. E por mais que você ache que você está longe dos 80 anos, eu já te expliquei, a partir dos 30 anos, a sua produção de ATP cai e você pode sim estar vivendo tudo isso. Então, me acompanhe novamente nesse raciocínio. Você sabe, né, caso você assista os meus vídeos, que todas essas citocinas inflamatórias, espécies reativas de oxigênio que são liberadas na sua corrente sanguínea por conta dessas células zumbis que eu acabei de falar, você sabe que isso é basicamente a gasolina que você precisa para manter todo aquele incêndio lá da falha número 1 que eu falo também incansavelmente, inflamação sistêmica crônica. Então, fechando todo esse bloco de raciocínio, são esses 3 lugares aonde o envelhecimento ele reside, aonde o envelhecimento mora: DNA, mitocôndria e célula zumbi. E o mais importante, qualquer composto que se proponha a frear o envelhecimento, ou ele bate nessas 3 falhas, nesses 3 lugares que eu acabei de falar, ou ele está simplesmente brincando de manejar todos esses sintomas. E é justamente aqui que começa a desmoronar toda essa falácia em cima da metformina. E aproveitando esse gancho, independente de qual composto você queira utilizar, independente de qual protocolo você acha que faz sentido para o seu momento, a razão principal, o gatilho principal para você dar seguimento a isso, obviamente, é avaliar todo o seu cenário interno, olhar os seus exames e analisar todos os marcadores, atrelar toda essa informação à sua vivência e aos sinais que o seu corpo te mostra diariamente. Caso você não saiba fazer isso, ou caso você queira fazer isso de uma maneira muito mais assertiva, é justamente aqui que entra a minha consultoria online. Breno, como eu faço para entrar para o seu time de consultoria online? Simples, o link está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal. Você entra no site, você escolhe o plano que melhor se adeque para o seu momento, para a sua condição financeira. A entrega ela é a mesma para todos os planos, tá? Muita gente vem me perguntando isso. A entrega é a mesma, porém com um detalhe. Para que eu te passe o pedido de exame com os marcadores que eu preciso colher, eu só entrego esse pedido com o nosso médico da equipe, caso você entre no plano de 12 ou no plano de 24 semanas. O plano mensal, obviamente, eu não vou te passar o exame, tá? Porque isso aqui não é uma consulta, né? Não que o plano mensal ele não vai te entregar todos os outros entregáveis, ele vai, o atendimento é o mesmo, porém eu não vou te ofertar o pedido de exames com o nosso médico da equipe, beleza? Acessa o site, escolha o plano, pense em longo prazo, 12 semanas, 24 semanas, é um tempo razoável para a gente conseguir corrigir todo esse cenário e, obviamente, estruturar um protocolo que faça sentido para você e não simplesmente um protocolo relato de caso, usa isso porque deu certo, beleza? Mas, voltando para o vídeo, antes que você comece a me xingar nos comentários, a metformina, ela age de uma maneira muito simples, então presta atenção nisso que eu vou te falar para você entender. Ela entra na sua célula, logo em seguida ela atravessa a membrana celular e ela começa a se acumular lá dentro da matriz mitocondrial. E assim que ela faz todo esse processo, ela começa a fazer algo muito específico, ela começa a bagunçar toda a sua cadeia de transporte de elétron, que você já sabe que é o passo a passo para a sua produção de ATP, beleza? Então você tem na prática a metformina que inibe especificamente o complexo 1 da cadeia de transporte de elétron e você começa a entender aonde começa a bagunça. Logo você tem a metformina bloqueando parcialmente aquela primeira turbina, lá daquela sequência de 5 turbinas que eu te expliquei no início do vídeo, que é justamente a maquinária de produção de energia do seu corpo, a adenosina trifosfato. A partir do momento que esse complexo 1 ele é inibido pela metformina, os elétrons eles param de fluir lá dentro da sua mitocôndria e aí você tem uma produção de ATP que cai imediatamente e a sua célula ela detecta essa falha no mesmo momento que isso começa a acontecer. Justamente porque a sua célula ela não é estúpida, ela é inteligente. A partir do momento que ela detecta isso, ela ativa um sensor chamado AMPK, que eu já expliquei em outros vídeos. Assim que a AMPK é ativada por conta dessa queda de ATP, ela começa a ligar uma série de mecanismos de defesa que começa a acontecer em modo cascata, beleza? O primeiro, ela freia o crescimento celular de maneira descontrolada, que é o caminho do mTOR, justamente porque crescer, hipertrofiar, gasta energia e a célula nesse modo de crise, ela não pode se dar o luxo de fazer hipertrofia. Daí ela começa a adicionar a autofagia, que basicamente é a sua célula vasculhando
o interior dela mesma para tentar achar alguma peça quebrada, alguma peça defeituosa. Então, ela praticamente está se reciclando para tentar reaproveitar o que ainda serve. Então, na prática, você tem uma melhoria na sua sensibilidade à insulina e também uma redução na sua produção de glicose lá no seu fígado. E é justamente por isso que a metformina ela é um remédio top para diabetes tipo 2, já diagnosticado, já estabelecido, com glicemia controlada. Com o paciente que precisa de um controle glicêmico imediato, ela tem sim o seu lugar legítimo dentro desse contexto. Mas o ponto que interessa é justamente o mecanismo. A metformina ela ativa a MPK por dano, por crise. É como se fosse um soco direto lá na sua mitocôndria. E ela faz a sua célula achar que está passando fome em escassez energética. E é por isso que ela liga todos aqueles mecanismos de sobrevivência que eu acabei de explicar. É como se você acordasse no meio da noite e começasse a gritar que sua casa está pegando fogo para todo mundo correr. Porque de fato está pegando fogo. Só que isso vai funcionar uma vez, tá? Você consegue resolver essa emergência. Agora, imagina você depender do seu grito de incêndio para você colocar todo mundo para fora da sua casa, da sua empresa. Durante anos, porra! A sua casa, a sua empresa vai colapsar. Uma hora esse grito vai falhar, você vai ser incendiado junto. Então é muito melhor que você tenha um sistema de alarmes para isso. Então é basicamente isso que acontece com quem utiliza a metformina, né, de uma maneira crônica, né, todos os dias, sem ter, né, um diagnóstico, sem estar presente num contexto diabético. A inibição do complexo 1, ela não é um episódio isolado, isso acontece todos os dias. E aí você tem a sua mitocôndria que fica em modo de crise de uma maneira permanente, e a partir daí começa toda aquela cascata que eu já te expliquei. A literatura científica mostra que a inibição crônica do complexo 1, ela aumenta a taxa de mutação do DNA mitocondrial em aproximadamente 3 vezes. Como assim, Breno? Por que isso acontece? Justamente porque o acúmulo de elétrons parados gera mais ROS, radicais livres. Então você tem mais dano oxidativo acontecendo, mais lesão no DNA lá da sua mitocôndria. Logo, você tem um composto que está sendo utilizado teoricamente para frear o envelhecimento, só que na prática ele está ativando todo o dano do DNA da sua mitocôndria. Então nesse ponto do vídeo você há de concordar comigo que esse não é o composto que você quer utilizar para você envelhecer bem. Esse é o composto que faz sentido quando você tem diabetes tipo 2, já estabelecido, já diagnosticado, onde todos os benefícios glicêmicos eles compensam todo esse custo que eu acabei de falar durante esse tempo inteiro de vídeo. Então não faz sentido utilizar a metformina achando que você está manejando o envelhecimento, melhorando a sua sensibilidade à insulina. Ah, eu vou jogar uma metformina aqui, eu vou comer que nem um desvairado, porque a minha captação de glicose ela tá top. Não, a sua produção de ATP ela tá uma merda e você está piorando a sua saúde como um todo, você já entendeu. E agora sim, a gente vai entrar pro MODIC e o que ele faz na prática. O MODIC ele foi descoberto em 2015 lá na Universidade do Sul da Califórnia pelo grupo de Lee e colaboradores. Essa galera estudou o MODIC amplamente e eles documentaram lá na revista Cell Metabolismo diversos estudos. A gente está falando de uma molécula fascinante por um motivo muito específico. O MODIC ele não é um composto sintético desenvolvido em laboratório, beleza? Ele foi codificado lá dentro do seu DNA mitocondrial. A sua célula, ela já conversa, ela já fala essa língua, ela já reconhece esse sinal, ela já sabe responder a esse sinal. Então já começa a fazer essa ligação de quando você injeta o MODIC. Só que à medida que você começa a envelhecer, a sua produção natural de MODIC, ela começa a cair, igual várias outras coisas. E quando essa produção ela cai, a sua mitocôndria, ela perde um dos sinais mais importantes que ela usa para se manter funcional. E o detalhe importante, o MODIC ele ativa a MPK, a mesma via final que a metformina ela aciona, mas ele ativa a MPK por um sinal, não por um dano, que eu te falei lá em cima. O MODIC ele acopla em um receptor da membrana celular e ele começa a disparar uma cascata de sinalização dentro da sua célula. Então na prática, o que a gente tem? O MODIC ativando a MPK sem precisar inibir o complexo 1, sem precisar criar uma crise energética, sem deixar a sua célula com aquele sinal de que ela está passando fome, assim como a metformina faz, para que ela comece a acordar de uma maneira... Lembra do incêndio que você anunciou lá dentro da sua casa? Não é assim que funciona. E não para por aí. O MODIC, ele entra lá dentro da sua matriz mitocondrial e uma vez que ele está lá dentro, ele faz justamente o oposto da metformina. Ele começa a aumentar a eficiência do complexo 1 e também do complexo 3 lá da sua cadeia de transporte elétrico, eu também já te expliquei. Então, na prática, você tem um peptídeo que facilita todo aquele transporte de elétron em todas as suas turbinas lá da sua cadeia de produção de energia lá dentro da sua mitocôndria. E sim, a gente já tem isso demonstrado pela literatura científica. Então, na prática, a gente tem um peptídeo que reduz todo o dano e automaticamente ele também melhora essa função de reparo. Em segundo lugar, obviamente, a sua mitocôndria, eu já te disse, o MODIC ele aumenta a eficiência lá do complexo 1 e do complexo 3 da cadeia de transporte elétrico. Ele aumenta também a produção de proteínas lá dentro da sua mitocôndria, que automaticamente aumenta a produção de ATP. Então, de novo, o MODIC batendo lá naquele segundo lugar de uma maneira frontal.
O terceiro lugar é justamente lá naquelas células zumbis. É aqui que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. A literatura científica mostra que o MODSI ele reverte parcialmente o estado das suas células zumbi. Ele não mata o zumbi, ele acorda, ele restaura a sua função mitocondrial dentro da sua célula. Automaticamente, ele reduz toda a produção dos fatores inflamatórios que essas células zumbis bombeiam lá naqueles tecidos vizinhos. Então você tem um peptídeo que devolve a capacidade de divisão celular dentro da sua célula, ou seja, célula zumbi, o MODSI ele também ataca. Um peptídeo, 3 lugares, 0 inibição do complexo 1, 0 deficiência de B12, 0 acúmulo perigoso de ácido lático, 0 criação artificial de crise mitocondrial igual a metformina. Então, se você me acompanhou até aqui, você sabe que o MODSI ele bate direto em cima daquelas nossas 3 falhas biológicas, tudo ao mesmo tempo. Escassez de ATP, ele acorda a sua mitocôndria sem colocá-la em uma espécie de castigo. Falha número 1, inflamação sistêmica crônica. O MODSI ele resolve tirando todo aquele exército de células zumbis que bombeiam citocinas inflamatórias durante o dia inteiro. Então, esse peptídeo, ele não promete longevidade, ele opera longevidade direto na sua biologia. E aqui tem um detalhe em relação à sensibilidade à insulina, é onde os defensores da metformina, eles mais atuam. O MODSI, galera, ele melhora a sensibilidade à insulina também. A mesma direção que a metformina, só que pelo caminho oposto. A metformina, ela melhora a sua sensibilidade à insulina, reduzindo a sua capacidade mitocondrial. Já o MODSI, ele melhora a sua sensibilidade à insulina, aumentando a sua capacidade mitocondrial. De qual lado você quer estar? Eu tô com a sensibilidade à insulina top, mas a minha produção de ATP tá uma merda, a minha mitocôndria tá dormindo. Ah não, eu quero estar com a minha sensibilidade à insulina num ponto ótimo e também com a minha produção de energia melhor ainda. A decisão é sua. Eu não estou te obrigando a fazer absolutamente nada. Entende? Nesse ponto do vídeo, eu só tenho que te pedir mais uma coisa. Caso você não deixou o seu like, deixa o seu like agora, porque eu já te entreguei tudo. E é isso, galera. Breno Azevedo para mais um vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, se torne membro do canal. Galera, eu vou, nesse exato momento, eu prometo que eu vou colocar mais PDFs sobre os outros vídeos, sobre o AOD, sobre todo aquele protocolo em relação ao AOD e todos aqueles outros peptídeos, tá? Vou colocar as doses nos PDFs lá indexado dentro da Elite Metabólica, tá? Não me xinga, eu tô fazendo coisa pra cacete. Tem aluno pra caralho pra atualizar aqui, tá? E eu tô tentando fazer isso, claro que tem equipe, mas muita coisa ainda é o Breno. Tenha paciência com o Breninho, tenha paciência com o Bigode, deixa seu like no vídeo, se torne membro do canal, faça parte do meu time de consultoria online. É isso, eu sou Breno Azevedo e fui.